Olá, eu me chamo Sara Moura e hoje eu vou fazer a apresentação do seminário da disciplina de Análise Descritiva de Dados. Pode baixar um pouquinho, por favor, Yara. Nós somos o grupo 78, fazem parte desse grupo a Denise Ribeiro, Yara Rodrigues, Jainara Ferreira, Karine Evelyn, Maria de Fátima e eu, Sara Moura. Pode passar. Hoje, nós vamos falar sobre análise descritiva de dados. Mas existem vários tipos, como podemos ver nesse gráfico, né? São vários tipos de análise de dados. E hoje falaremos sobre análise descritiva de dados. Pode baixar. A análise descritiva de dados, ela é a fase inicial desse processo de estudos dos dados coletados. Utilizamos métodos de estatística descritiva para organizar, resumir e descrever os aspectos importantes de um conjunto de características observadas, ou comparar tais características entre dois ou mais conjuntos. Existem tipos de variáveis, né? Quanto à escalação de medição, existem as quantitativas numéricas, que elas se dividem em contínuas e discretas. As contínuas são dimensionais. Existe também as qualitativas categóricas, que são nominais, dicotômicas, que são binárias, e ordinais. E quanto à dependência, se elas são independentes, que é variáveis preditoras, ou dependentes, que é variáveis resposta. E o que é uma variável? A variável, ela é uma característica de interesse, que é medida em cada indivíduo de amostra ou população. Como o nome diz, seus valores variam de indivíduo para indivíduo. As variáveis podem ter valores numéricos ou não numéricos. Estudando a distribuição de frequência de uma variável. Como já sabemos, as variáveis de estudo, elas dividem-se em 4 tipos: qualitativas, que são nominais e ordinais, e quantitativas, discretas e contínuas. Os dados gerados por esse tipo de variável são de natureza diferentes e devem receber tratamentos diferentes. Portanto, nós vamos estudar as ferramentas, tabelas e gráficos mais adequados para cada tipo de dados. Variáveis qualitativas nominais e ordinais. Variáveis qualitativas ou categóricas são as características que não possuem valores quantitativos, mas, ao contrário, são definidas por várias categorias, ou seja, representam uma classificação dos indivíduos. Podem ser nominais ou ordinais. Como a variável sexo é qualitativa nominal, ou seja, não há uma ordem natural em suas categorias. A ordem das linhas da tabela podem ser qualquer uma. É comum a disposição das linhas pela ordem decrescente das frequências das classes. Tipos de variáveis. Variáveis nominais. Não existe ordenação entre as categorias. Exemplos: sexo, cor de olhos, fumante, não fumante, se é doente, sadio. Existem também as variáveis ordinais. Existe uma ordenação entre essas categorias. Por exemplo, escolaridade, se é primeiro grau, segundo grau, terceiro grau. Um estágio de doença, se é inicial, intermediário ou terminal. Ou mês de observância, se é janeiro, fevereiro ou dezembro. As variáveis quantitativas. Estas são as características que podem ser medidas em uma escala quantitativa, ou seja, elas apresentam valor numérico, que fazem sentido. Podem ser contínuas ou discretas. Vamos falar sobre as variáveis quantitativas discretas. Estas são características mensuráveis, que podem assumir apenas um número finito ou infinito contáveis de valores, e assim, somente fazem sentido valores inteiros. Geralmente, são o resultado de contagem. Exemplos: números dos filhos, números de bactérias por litro de leite, números de cigarro fumados por um dia.
As variáveis quantitativas contínuas são características mensuráveis que assumem valores em uma escala contínua na reta real, para os quais valores não inteiros com casas decimais fazem sentido. Usualmente, devem ser medidas através de algum instrumento. Quando a variável em estudo é do tipo contínua, que assume muitos valores distintos, o agrupamento dos dados em classes será sempre necessário na construção das tabelas de frequência. A média. A média aritmética simples, que vamos chamar apenas de média, ela é medida de tendência central, mais conhecida e usada para o resumo de dados. Essa popularidade pode ser devida à facilidade de cálculos. É a ideia simples que ela nos sugere. De fato, se queremos um valor que represente a altura dos brasileiros adultos, por que não medir as alturas de uma amostra de brasileiros adultos, somar os valores e dividir essa quantidade de pessoas, né? Igualmente entre os participantes? Essa é a ideia da média aritmética. Para apresentar a média, primeiramente, vamos definir alguma notação. A princípio, essa notação pode parecer desnecessária, mas ela vai facilitar bastante o nosso trabalho futuro. Agora falaremos da mediana. A mediana de um conjunto de dados, ela é definida como sendo o valor do meio desse conjunto de dados disposto em ordem crescente, deixando metade dos valores acima dela e metade dos valores abaixo dela. Como se calcula a mediana? Basta seguir a sua definição. Vejamos, número é ímpar. Existe apenas um valor do meio, que é a mediana. Sejam um conjunto de dados 2, 3,3, 2,5, 5,6, 5, 4,3, 3,2. Se a gente ordena os valores, vai ficar 2, 2,5, 3,2, 3,3, 4,3, 5, 5,6. Nesse caso, o valor do meio é o 3,3. A mediana é o valor, 3,3. Número é par. Existem dois valores do meio. A mediana é a média aritmética simples deles. Sejam um conjunto de dados 3, 4,5, 5,5, 2,5, 1,3 ou 6. Se a gente ordena os valores, vai ficar 1,3, 2,5, 3, 4,5, 5,5 e 6. Os valores do meio são quais? 3 e 4,5. E a mediana é 3 mais 4,5, dividido por 2, que dá o valor de 3,75. Pode passar, Yara, por favor. Moda. Uma maneira alternativa de representar o que é típico é através do valor mais frequente da variável, que é chamada de moda. No caso de uma tabela de frequência, a classe de maior frequência é chamada classe modal. A moda é também a única das medidas de tendência central, que faz sentido no caso de variáveis qualitativas. Assim, a categoria dessas variáveis que aparece com maior frequência é chamada de categoria modal. Aqui, nós estamos tentando mostrar a nossa análise de dados. Nesse caso, a gente escolheu uma análise de dados sobre diabetes. Aí pode passar, por favor. São vários dados, né, como a gente consegue perceber. Pode passar, Yara, por favor. Tá aparecendo, não? Não, eu queria que tu passasse para a nossa análise mesmo, de acordo com a... Obrigada. Com os dados. A gente analisou esse banco de dados, né, que é referente à diabetes, que ela é uma doença que tem várias vertentes, como hereditária, tem a glicemia que fica alta e até gestacional. Dentre os dados analisados,
a gente considera que seria muito útil para um hospital ou posto de saúde, que faz o acompanhamento dessas pessoas com a doença, né? Pode acompanhar de forma mais efetiva e prioritária. Se tiver muito alta, eles conseguem fazer um acompanhamento mais preciso e rápido. Quando a diabetes estiver descontrolada, eles conseguem fazer esse controle através de medicação, mudança alimentar e exames periódicos. Então, esse é um ponto bem importante para os gestores, médicos, enfim, no caso dessa análise. Pode baixar. Essas foram as referências que a gente utilizou para realizar o trabalho, né? Pode passar. Acabou. Acabou? Ah, que eu pensei que tinha nossa foto. Só para agradecer a quem chegou até o final desse nosso vídeo do seminário. Muito obrigada pela sua atenção e participação.